Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Bom, eu quero dar as boas-vindas a Marcela. Tudo bom, Marcela? Tudo bem. Vocês que estão em casa aí, não sei se vocês já estão vendo ali, muitas novidades. Nós não vamos simplesmente brincar, né? Não, não é uma brincadeira. Ainda que a minha filha tinha isso aqui, eu achava que era um brinquedo. Esse ele é um jogo, né? Que trabalha as questões de atenção, de raciocínio, de táticas. E ele é muito interessante, mas não é um brinquedo só. Não é um brinquedo. Bom, o pessoal que está nos assistindo em casa deve estar pensando, será que eles vão fazer joguinhos, né? Alguma coisa? São jogos, mas isso tem um propósito. Faz parte de um projeto de ginástica cerebral, seria este o termo, certo? Isso, ginástica cerebral, ginástica para o cérebro, né? A ginástica cerebral são atividades que estimulam os neurônios e ativam todas as áreas do cérebro, com o objetivo de potencializar as capacidades de memória, atenção, raciocínio. Assim como a gente exercita o físico, é possível a gente exercitar o cérebro? É possível. Com a atividade física, quanto mais exercício nós fazemos, o nosso corpo, forte a gente mais fica. forte a gente fica, mais saudável a gente fica. O nosso cérebro, quanto mais estímulo ele recebe, mais ativo e ágil ele se torna também. Olha, eu posso ter, porque é o seguinte, aí você entrou, como eu não entendo assim absolutamente nada, eu sei muito próximo de quem nos assiste. Agora eu sei que tem pessoas que já entendem muito, mas eu não entendo basicamente nada disso. Quando nós fazemos academia ou musculação, a gente desenvolve os músculos. Isso nos dá mais força. E a gente consegue pegar mais peso do que o outro, vamos dizer assim. Sim, é verdade. Quando a gente passa a exercitar o cérebro, a gente tem uma capacidade maior do que aqueles que não exercitam em nada? Sim, com certeza. Você vai estimulando o seu cérebro, então as sinapses que a gente chama de a ligação de um neurônio com o outro, a comunicação de um neurônio com o outro, elas vão se aumentando. É possível aumentar o QI? QI não. Porque nós não estamos falando aqui de inteligência, nós estamos falando de capacidade de funções, né, cerebrais, de atenção, memória, raciocínio, então não estamos falando, o QI já está na área da inteligência, então não está relacionado. Mas uma pessoa que tem um cérebro mais ativo, ela consequentemente se torna mais inteligente. Sim, mais ágil, mais habilidosa, ela supera as suas dificuldades de uma maneira melhor. Então, muda completamente, é muito interessante, diferente. Marcela. É muito diferente. Bom, eu andei fazendo uma pesquisa aqui, a minha produção me ajudou, e uma das coisas interessantes, tem a dieta do cérebro. Sim. Tem alimentos que ajudam? Sim, tem alimentos que são bons, alguns alimentos que você passa a consumir, ele melhora ele trabalha em algumas áreas do seu cérebro e melhora as suas capacidades. Por exemplo, aquele tipo de pessoa assim, que gosta de comer arroz, feijão, macarrão, batata frita e um bife. Esse aí vai ficar um mediano cerebral ou ele vai ficar mais? Não, acho que é questão de saúde também, né? Então, se o seu físico está bem, o cérebro, ele acompanha, mas ele precisa de vitaminas, né? O seu corpo precisa de vitaminas, então essas vitaminas vão estimular. Mas não é o caso da ginástica para o cérebro. A ginástica para o cérebro, ela vai trabalhar essas habilidades, ele vai potencializar essas habilidades específicas. E qual o resultado da ginástica para o cérebro? O resultado da ginástica para o cérebro é o seguinte, nós trabalhamos com o Supera. O Supera ele é um curso de ginástica cerebral que utiliza de ferramentas pedagógicas para potencializar essas capacidades já citadas anteriormente. E o Supera é um método? É um método. Existem outros métodos? Existem, mas o Supera é o mais antigo nessa questão, o mais antigo nessa questão da ginástica cerebral. Então, aí, fazendo a ginástica cerebral, o Supera, ele funciona do seguinte, o aluno, ele vai lá, ele faz uma aula de duração de 2 horas, a aula uma vez por semana. E já em 6 meses, a gente já pode ver alguns resultados já dessa... Uma vez por semana? Uma vez por semana, 2 horas? Durante 2 horas. O que tem nessa aula? Essa aula, nós trabalhamos jogos pedagógicos, nós trabalhamos o ábaco,
O ábaco, né, que depois eu vou apresentar. Parece uma harpa, né? O ábaco é um instrumento de cálculo milenar. Né? Isso é uma calculadora? Ele é um instrumento de cálculo, mas ele não é utilizado como uma calculadora. Nós utilizamos o ábaco. Eu estou precisando fazer, né? Cálculo para calculadora tem uma diferença pequena. Então, o ábaco, ele vai trabalhar a questão do raciocínio lógico, da atenção, da coordenação motora. Você sabe utilizar o ábaco? Sim, eu sei utilizar o ábaco. Mostra pra gente aí. Vou te dar uma demonstração. Primeiro, nós temos que zerar o ábaco, né? Então, nós vamos pegar todo... Não, pode ir, porque eu só pedi para a câmera enquadrar, mas deu. Tá. Nós vamos pegar todas as continhas de cima para cima e as continhas de baixo para baixo. Nós vamos partir do seguinte pressuposto. Aqui são múltiplos de 1 e aqui múltiplos de 5. Então, nós vamos pegar um ponto de referência e trabalhar unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar e assim por diante. Tá? Então, eu vou fazer um cálculo aqui, uma conta. 1. Mais 1? 2. 2. 2. Eu tenho 2. Eu vou somar 10. Quanto que eu tenho? 22. 12. 12. 10 mais 2. Não é isso? Vou somar 100. Meu caso não é ábaco, não. Meu caso é isso mesmo. Eu vou somar 100. 112. 112, né? Eu vou tirar 2. 110. 110. E assim por diante. Agora, Por que tem um colorido? Sei que essa pergunta não devia estar, mas é porque me chamou a atenção. Neste ábaco tem um colorido, mas não faz diferença. Nós estamos trabalhando só a questão das unidades, dezenas e centenas. Esse ábaco não tem diferença. É porque eu entrei no clima mesmo, sabe, Marcela? Tudo bem, é bom, é importante. E aqui aí nós vamos somar 5. Então, eu tenho 115. E aí eu somo 50. 165. 165. Eu tiro 5. 160. 160. E assim por diante. Aí se eu for até lá, vai 1 milhão, 1 bilhão. Vai indo. O Eike Batista saiu de lá e veio para cá no finalzinho. Pois é, aí ele zerou o ábaco. Continhas de baixo para baixo, continhas de cima para cima. E o aluno, ele no seu kit, ele recebe o ábaco, só que proporcional. É o pequeno. Ele tem um ábaco pequeno. Qualquer idade pode fazer? Todas as idades. O Supera é para todas as idades. Né? E aí ele recebe um kit com as apostilas que trabalham essa questão da atenção. E ele tem os cálculos que são indicados para ele fazer em casa. Para a idade dele, para a faixa dele. Ele vai receber uma apostila, né, para a faixa da sua idade, também de acordo com o nível que ele está. E aí ele vai avançando. O Supera tem um currículo de 18 meses, e o aluno, a partir do momento vai desenvolvendo. Vai se desenvolvendo, isso mesmo. Que interessante. E nós temos também mais de 80 jogos de raciocínio. Um deles é a Torre de Hanoi, que o objetivo dele é você passar todos os discos dessa coluna para esta ou para esta, seguindo 2 regras essenciais. Na minha casa tinha um desse. Isso. A gente só passava. Não, tem 2 regras essenciais. Você não pode colocar uma peça pequena embaixo de uma peça maior. Não pode. Não vale. E você não pode tirar 2 peças de uma vez. Então, na minha casa, a gente fez errado, viu, Marcela? Eu confesso. Bom. Pois é. Então, aí, seguindo essas 2 regras, você tem que passar esses discos para essa ou essa coluna. Quer tentar? Quero. Vamos tentar? Enquanto eu tento, deixa eu te contar um caso. Você lembra do cubo mágico? O cubo mágico é aquele quadradinho que vem... dos quadradinhos coloridos, sim. E quando eu tinha meus 6 anos de idade, deve ser assim, eu ganhei um cubo mágico de Natal. E meus pais ficaram conversando vamos falar assim, com algumas pessoas. Eu acho que eu devo estar no caminho. Mais ou menos, né? Porque não pode tirar 2. É isso. E aí, ganhando... já deu errado. E aí? Aqui. Acabou. Você não pode colocar uma pequena debaixo da... E nem posso tirar 2 de uma vez. Nem pode tirar 2 de uma vez. Mas eu posso colocar uma grande em cima da pequena? Não. Não, só uma pequena em cima da grande. Travou tudo.
Isso. Olha, deve ser assim. Não. Isso. Muito bem. Olha, até que eu levo jeito, né? Leva jeito. Pode? Aqui? Não. Pode? Não pode. Não pode. Não vale. Deu na mesma? Ah. Tudo bem. Ah, o raciocínio deve ser esse e por aqui a gente vai. E aí vai. Que legal. Olha, eu acho que eu iria conseguir até o final, né? Eu tenho certeza que você vai conseguir. Gente, não é difícil. Você tem que se superar. E aí, eu lembro que nesses quadradinhos de cubo mágico, o que eu fazia? Eu comecei a descolar todos os quadradinhos, porque eu tentava fazer aquilo, encaixar. Estava difícil. Entendi. E antigamente ele era papelzinho, né? Então eu falei, gente, eu tinha 6 anos de idade, 7 anos, eu tirei todos os papéis e colei tudo bonitinho. E meu pai falou, menina, esse menino é um gênio, tem o QI, é superdotado e tudo. Aí depois... Mas eu até falei assim, hoje eu penso assim, gente, não era um tipo de inteligência? Porque que menino que ia pensar em descolar todos os papéis para colar tudo do mesmo lado? Era mais difícil, né? Sabe o que aconteceu? Você encontrou o seu caminho. Mas a frustração da família foi muito grande, descobrindo que eu não era superdotado. Mas o bom não é ser superdotado também não, viu? Não, né? O bom é você se superar. Eu acho que eu acredito que eu consigo. Eu acredito que eu consigo. Até o final do programa eu tentei conseguir. Até o final você consegue, você tenta, né? Mas eu vi que o raciocínio é você ir tentando e não parar. Não parar. O importante é não desistir. Porque um dos objetivos também do Supera é trabalhar essa questão da autoestima. A partir do momento que o aluno começa a se desenvolver e adquirir essas capacidades, a autoestima dele começa a melhorar. Então, ele aprende e ele começa a desenvolver isso na vida do dia a dia. Isso é muito bom, essa questão de não desistir. Hoje nós temos muitos... Ficou em moda nas escolas, nada contra as pedagogas, nada contra. Mas hoje virou moda nas escolas aluno tomar Ritalina, por conta de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno disso, transtorno daquilo, síndrome do pensamento acelerado. Isso ficou um assunto de senso comum. Então os leigos, não, meu filho está fazendo bagunça demais, ele pode tomar vamos levar no psiquiatra, faz um laudo, ele toma remédio, é medicado e fica aquele aluno lerdo, aquele aluno dopado dentro de sala. Eu não quero entrar nesse mérito. Agora, para quem realmente sofre de algum tipo de falta de atenção ou de desatenção, de algum tipo de transtorno, esse tipo de trabalho, esse método ajuda na concentração? Ajuda muito na concentração, porque um dos objetivos é potencializar a capacidade da atenção, né? Ele não tem um objetivo curativo, ele tem um objetivo preventivo, né? E também de desenvolver uma capacidade que ainda ele não adquiriu. Ou seja, estimular essa capacidade de concentração, de desenvolver isso num nível mais... com o objetivo de melhorar, de ter uma melhora. Algumas pessoas, há algum tempo, aí nota de internet. Eu lia muito que uma prevenção para Alzheimer era o exercício, a prática do exercício da ginástica cerebral. Isso é verdade, é verdade. Porque o que acontece? Quando o idoso, a terceira idade também, o Supera tem salas para terceira idade, ele vai fazendo como se fosse um reservatório, né, cognitivo, a gente chama muito de reservatório. Vai guardando informações. Ele vai fazendo, como eu disse, as sinapses, né? Ele vai aumentando o número de sinapses. Então, ele tem uma reserva cognitiva. Então, quando a pessoa chega na terceira idade... Ele construiu um banco de dados. Ele já tem uma reserva. Então, não quer dizer que não vai acontecer, mas pelo menos esse período vai prolongar aí. Entendi. Né? Então, é muito interessante. E agora tem exercício, esse aqui é interessante, o ábaco, né? O ábaco. E para quem, por exemplo, está em casa, não assiste, não fez o curso, tem algum tipo de exercício que essa pessoa pode fazer para exercitar o cérebro? Para exercitar? Sim, tem muitos exercícios. Nós chamamos de neuróbica. São atividades... Neuróbica. Porque tem aeróbica, neuróbica. São exercícios de estimulação mesmo. Como mudar o caminho de casa. Você sempre faz o mesmo caminho para sua casa.
né? Ah, hoje eu vou pegar um outro caminho para minha casa. Isso é um exercício para o cérebro. Ah, eu uso muito relógio do lado direito. Ah, hoje eu vou usar do lado esquerdo, ou do lado esquerdo, do lado direito, né? Você quebrar a sua própria rotina. Quebrar a rotina. A rotina é um inimigo do cérebro. Alguém já me falou, tentar abrir a porta da sua casa com a mão, se você é destro com a esquerda, se você é canhoto com a Você direita. está estimulando o seu cérebro. Escovar dente com a mão contrária. Isso, escovar dente com a mão contrária. Tomar banho de luz apagada. Isso eu nunca fiz. Tomar banho de luz apagada, você sai daquela rotina, daquele hábito do dia a dia. Então, é muito interessante. Que legal. É muito interessante. E isso acaba desenvolvendo, potencializando e estimulando, uma vez que você começa a exercitar. A necessidade de exercitar mais, ela continua? Porque em exercício físico é assim, quanto mais você exercita, mais te dá o desejo, mais estimula. Sim, é um trabalho contínuo, Qual o benefício disso na vida de crianças, Marcela? Na vida de crianças, ele vai se tornar um sujeito mais ativo, mais atento, até na questão da leitura também. A fluência leitora da criança, ela melhora com a estimulação cognitiva, né? Porque ele vai ler, né, e vai compreender. A diferença é que ele começa a compreender de uma forma melhor. Então, é muito importante também, para todas as questões, não as questões só de cálculo também. Entendi. O raciocínio dele Você faz parte de um projeto, né? Sim, que aí é o Ginástica Cerebral, no seu caso tem o nome Supera. Supera, que é o nome da marca, vamos dizer assim. Eu sou coordenadora de uma escola, Supera. Essa escola fica onde? Nós temos em Belo Horizonte 4 unidades, né? Nós temos no bairro Caiçara, no bairro Buritis, Savassi e Coração Eucarístico. Que eu já pensei perto da minha casa não tem. 4 unidades. Mas as aulas são uma vez por semana? Uma vez por semana. Durante 2 horas? Durante 2 horas. E é acessível isso? É caro? Não, não é caro. Depende de quem fala, né? Depende do local. O preço é um preço de todas as unidades. Padronizado. É um preço padronizado, mas é o mesmo preço de um curso livre de inglês. Olha, eu fiquei assim, muito estimulado e até para ver, para conhecer mesmo o projeto. Porque para mim, assim, eu sei que tem a parte científica que demoraria muito tempo para você explicar, mas como isso funciona? Entende? Como é que isso pode estimular o cérebro? Isso é algo tão simples, né? Sim. Isso aqui geralmente a gente compra aqui em Belo Horizonte na feira de artesanato, esses brinquedos. E a gente não sabe as regras, a gente brinca de forma diferente. É importante também que tenha todo um cuidado nisso também, né? A atividade com um profissional é diferente, ele tem uma estratégia, né? Ele tem um objetivo, um alvo a alcançar. Ou seja, não é só ir a uma loja de jogos pedagógicos, comprar e dar para a criança para ela se virar. Não, o jogo em si, por jogar, ele não tem nenhuma função. Ele não tem nenhum benefício. O importante é você pegar o jogo com estratégias pedagógicas mesmo, educacionais, é o que nós fazemos no Supera. Nossa equipe é toda capacitada para trabalhar essas questões e nosso foco é ter a melhora desse aluno, é ver os resultados. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez nunca tenha aparecido. Você já ofereceram palestras, por exemplo, em igrejas ou escolas? Nosso ambiente está muito voltado ao ambiente eclesiástico, vamos dizer assim. Palestra para pastores, para exercitarem. Eu sei que leem muito a Bíblia e acabam exercitando muito o cérebro, decorando muito a Bíblia. Mas, por exemplo, se alguma escola, se alguma comunidade, olha, nós não temos condições de fazer o curso todo, mas vocês ofereceriam em um sábado, um workshop, uma palestra, isso é possível? É possível, estamos abertos ao Já fizeram isso alguma vez, não? Sim, não em Belo Horizonte, porque as unidades, 2 estão para inaugurar agora em abril, na primeira semana, e uma unidade inaugurou ano passado. Mas nós temos também a nossa franqueada do Caiçara, ela já fez em escolas, em faculdades também, na UFMG foi um lugar que ela foi, mas nós estamos abertos a convite de fazer workshop. Eu assisti uma matéria e essa matéria me chamou muito a atenção pelo seguinte,
a música ou aprender um instrumento musical é a única forma de exercitar os dois lados do cérebro de forma simultânea, alguma coisa assim. E isso estimulava muito, e essa inteligência tende a ser maior do que outras pessoas que não tocam, não são artistas, não cantam e tocam um instrumento. Então essas pessoas têm habilidade, têm agilidade e elas conseguem em menor tempo possível raciocinar. Sim. Isso também é por esse caminho? Seria mais ou menos nesse caminho? Sim, nós trabalhamos nessa proposta, nós chamamos de múltiplas inteligências, né? Das inteligências múltiplas. O ser humano ele se desenvolve em algumas áreas, área musical, área linguística, área matemática, todas são várias as inteligências. Então, quando ele se desenvolve na música, como você disse, quer dizer que ele tem essa área mais desenvolvida nele. Então, ele vai fluir Você mais. praticou? Você fez o curso? Fiz o curso. Eu já fiz isso. Seu maridão também? Fez também. Nós vai acabar de fazer. Mais ainda. Ficou mais inteligente? Mais inteligente não, ficou mais ágil. Mais ágil, Já as capacidades dele estão inteligente. melhorando. Sim, os filhos, as crianças gostam. E o ábaco também, ele tem cores, então são ábacos coloridos. Então a menina ama o cor de rosa, né? Tem o rosa pink. O menino ama o ábaco verde, azul. Então os ábacos são coloridos. Você trabalha também com isso. Sim, então... Quanto tempo de curso? É 18 meses, ele tem um período de 18 meses. É longo? É, 18 meses, um período de 18 meses. E aí a pessoa forma? Forma, se ele quiser continuar, nós temos também. Pode formar tem até para lecionar? Novo. Sim, pode lecionar. Tem casos em outras unidades de professores que eram alunos do Supera. Um formando no ábaco, qual que é o potencial que ele chegou? Olha, as capacidades, ele não vai chegar no 100%, né? Porque é um trabalho contínuo. Mas ele sabe fazer contas milenares aí. Consegue fazer contas milenares. Que interessante. E de uma agilidade, assim, surpreendente. E onde isso ajuda na vida dele? Na vida dele, na resolução de problemas. Na questão de não desistir, porque a cada dia... Eu não desisti não, só por causa do programa. Não, pois é, mas os desafios da vida, às vezes a gente vê diante de assim, a gente quer desistir. Então, assim, o ábaco, ele conversa com você. Você começa a se ver você dentro do ábaco. Isso é muito interessante. Quando eu comecei a fazer, eu me surpreendi, porque aquelas coisas que eu nem sabia sobre mim, por exemplo, como manter foco. Uma das minhas maiores dificuldades no meu treinamento foi manter foco. Você passa pela irritação, você perde a paciência. Sim, eu falava, não, desisto. Né? Porque com o avanço do conhecimento, você vai passando para as outras bases. Então, tem base 5, base 10, quem vai fazer vai entender um dia. Então, aí você começa a conversar. Então, eu tinha muita dificuldade de manter o foco. Demais. Muita dificuldade de manter o foco. E aí eu falei, gente, eu tenho que vencer isso. Chegou um dia que eu falei, não vou fazer isso, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Mas aí eu tirei uma força, assim, Deus me deu força, sabe? Eu falei, não, eu vou continuar e eu tô empreendendo ainda, viu? Mas é interessante, porque não é só para você aprender a fazer contas, o raciocínio lógico, exercitar o cérebro. Isso tem um resultado na sua vida prática. Sua vida social, sua vida profissional, sua vida emocional. Tudo isso é afetado a partir do momento que você treina as suas próprias habilidades. Sim. É muito importante. Todas essas questões são afetadas e a partir do momento que você não desiste, você continua, você persiste, você começa a conseguir, você começa a alcançar esses objetivos, isso dá um gás. Aquela sensação de eu conquistei, uma sensação de vitória é muito importante. Isso é muito bom para a criança, muito isso bom. É excelente. Porque eu tenho uma filha de 7 anos e eu estou vendo assim, é muito interessante, porque ela é muito agitada, é criança hoje, né? E é uma forma de estimular. Não, e nas turmas eles se interagem, porque eles não é só tem dinâmicas em grupo, tem jogos de tabuleiro em grupo. Então ele vai ter que aprender dar conta das regras, ele vai ter que aprender a dividir com o colega, entendeu? E falar, não, eu não estou conseguindo assumir as dificuldades dele. Isso para a criança é excelente, muito bom.
Olha, Marcela, parabéns pelo trabalho, parabéns por desenvolver isso. Obrigada. O Supera não foi desenvolvido por mim, né? Mas desenvolver assim, trazer esse projeto, apresentar para as pessoas, né? E isso deve ser milenar, provavelmente, o ábaco. O ábaco é um instrumento de cálculo milenar. O Supera, no Brasil, ele foi idealizado pelo Antônio Carlos. Ele é um engenheiro e ele partiu de uma situação de necessidade. O filho dele tinha muita dificuldade de concentração. Então, ele foi procurar alguma coisa que pudesse... Provavelmente ele não se rendeu aos remédios, né? Não se rendeu aos remédios e ele foi procurar alguma coisa para ajudar o filho dele. E aí ele trouxe o ábaco para o Brasil e com uma equipe de pedagógica, eles sistematizaram o método Supera. Que interessante. Partiu de uma necessidade. Necessidade faz acontecer, né? Eu acho que esse é o ditado. Olha, muito obrigado, Obrigada a você, Marcela, pela sua presença. Obrigada. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Eu vejo mesmo que seu marido já está mais assim, né? Muito atento, né? Muito atento. Aquele dia um formando em ábaco é um formando em ábaco. Ele não é um formando de ginástica para o cérebro, ele faz exercício para o cérebro. O cérebro, como é que você falou? É aeróbico e a ginástica do cérebro, você usou um termo? É ginástica cerebral ou ginástica para o cérebro. É porque a gente fala exercício aeróbico, exercício do cérebro é neuróbico. Neuróbica, é a neuróbica. Rodrigo Daniguchi me ajudou aqui. Isso, muito bem. Parabéns, muito obrigado mais uma Obrigada. vez. Sucesso para você. Deixa seu contato aí, se alguém quiser, né? Sim, nós estamos, eu vou deixar um e-mail, a bh.buritis@metodosupera.com.br. E tem ali seus telefones, 7510-9470 é o seu celular. Sim. Ok. Estamos à disposição. Parabéns mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.